A palavra, Patrícia Costa. Alô? Pronto. Obrigada, professor Célio Luparelli. Bom dia a todos os presentes. Eu sou Patrícia Coda, estou aqui representando o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Fui eleita pela sociedade civil, representando a instituição Rede Cruzada, Cruzada do Menor. É espantoso o que nós acabamos de ouvir aqui até então. Nós estamos diante de algo muito sério e eu queria parabenizar a iniciativa desta casa em abordar essa temática e entender a urgência dessa discussão. Eu agradeço a oportunidade e agradeço esta casa, representada neste momento pelo professor, meu colega também conselheiro do CMDCA, professor Célio Luparelli. Eu queria trazer também uma abordagem referente às instituições que hoje, instituições privadas do terceiro setor, que contribuem para que este número não seja ainda maior, né? Nós, na instituição que eu represento, a Rede Cruzada, nós temos 3 unidades que hoje atendem crianças que não conseguiram vaga na rede municipal em creche. E também algumas unidades na pré-escola. Entretanto, apenas na creche nós temos o recurso do fomento, né, antigamente convênio, hoje fomento, que contribui parcialmente para que nós possamos manter estas crianças na instituição. Por que eu digo parcialmente? É evidente que houve avanços, nós tínhamos uma per capita metade do valor que nós temos hoje a per capita destinada ao fomento é de R$650, recentemente era 600, há um tempo atrás R$300. De fato, houve um avanço, acho que a gente não pode deixar de falar desse avanço. Houve, de fato, também a possibilidade de outras instituições neste ano, a partir de março deste ano, ingressarem no fomento e aquelas que já estavam no fomento poderem abrir mais vagas, isso também foi um avanço. Mas, na minha opinião, ainda não é o suficiente. Nem a per capita, porque ela não atende hoje o custo total de uma criança numa instituição privada do terceiro setor, que atende essa demanda que o poder público não consegue atender. E também, muitas delas têm espaço, estrutura pronta para atender mais crianças e, pelo menos até o momento, não há previsão de aumento de meta. Portanto, na minha opinião, a curto prazo, nós já temos equipamentos prontos para atender mais crianças. É preciso que haja um incentivo maior, ao meu ver, mas, sobretudo, que o poder público abra essa possibilidade para que a gente receba mais crianças estas que estão na fila de espera, essa fila de espera gigante de 30 mil crianças, pelo menos o que se sabe até o momento, né? Bom, eu queria apenas ratificar o que já foi feito aqui, o que já foi falado, na verdade, aqui, sobre a importância dos primeiros 2000 dias da vida de um ser humano, né? E que contempla exatamente a primeira infância. Há estudos muito fortes, e não só na área da educação, mas até na área da economia, como também já foi dito nessa mesa, da importância que se tem que a criança entre cada vez mais cedo na creche. Entretanto, como meu colega agora acabou de mencionar, custa muito caro investir em educação infantil, sobretudo nas turmas de berçário. Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo,
em termos de legislação, nós temos uma legislação extremamente rica nesse sentido. Para que eu tenha 20 crianças de berçário, eu preciso de 5 adultos. Para que eu tenha 5 crianças de pré-escola, 20 crianças de pré-escola, eu só preciso de 2 adultos. É evidente que isso tem um impacto direto no custo operacional da instituição. E eu não me refiro só da instituição pública, mas também da instituição privada, sobretudo aquelas que estão atendendo as crianças que não conseguem vaga na instituição pública. Portanto, todas elas, ou a maior parte delas, não consegue manter uma educação de qualidade apenas com o valor do fomento. Entretanto, ajuda muito e já avançamos muito. É evidente que 650 é muito melhor do que 600, que é muito melhor do que 300, e a gente precisa avançar ainda mais nesse sentido para que as instituições se sintam incentivadas a abrirem mais vagas e para que o poder público utilize esses equipamentos que já estão prontos, já estão estruturados para receber mais crianças. No meu ponto de vista, seria uma ideia, uma proposta a curto prazo. Quando a gente fala, como já foi dito aqui, em investimento para a construção de novos equipamentos, a gente está falando em medidas de médio e longo prazo. E eu acho que, tal como o nosso querido Betinho dizia que tem fome tem pressa, eu vou fazer aqui vou pedir licença e vou dizer que quem precisa de educação tem pressa, e as nossas crianças, sobretudo as crianças pequenas, precisam de uma educação, principalmente uma educação de qualidade, precisam ter acesso à educação e uma educação de qualidade. E aí eu queria destacar que a nossa preocupação enquanto educadores e a minha preocupação representando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sobretudo, é com a qualidade desse crescimento, né? Eu acho que, para além do acesso, que sem dúvida é imperioso, a gente está falando da urgência de ter essas crianças na creche, a urgência, sem dúvida, ela é imperiosa, mas que a gente não deixe de atentar que, para além do acesso, é preciso crescer com qualidade. É preciso que a gente tenha certeza que, enquanto as nossas crianças estão dentro das instituições, elas estão sendo expostas a uma educação de qualidade, contemporânea, integral, e eu não me refiro só à educação integral, de tempo integral, mas de integralidade, de tudo aquilo que é preciso para que ela possa se desenvolver. E como foi dito aqui também, é preciso que a criança seja exposta a uma educação de qualidade, para que a gente possa evitar que no futuro nós tenhamos que fazer investimentos muito maiores, por exemplo, nos jovens que cumprem medidas, por exemplo, né? Eu queria só destacar, muito pouco foi falado na pré-escola, e eu até entendo que a demanda hoje ela é muito maior na creche do que na pré-escola. A prefeitura consegue atender, talvez de uma forma um pouco melhor, a pré-escola. Mas eu observo o seguinte, e isso é um fato que eu relato no meu cotidiano. Eu atendo, por exemplo, na instituição que eu represento, até 3 anos e 11 meses. Quando eles saem para a pré-escola e, portanto, passam a ir para as unidades públicas, muitos não conseguem uma colocação, e muitas das vezes conseguem uma vaga numa escola muito distante. As famílias, é preciso reforçar que uma criança da pré-escola, ela não chega à escola sozinha, né? Ela precisa se deslocar até lá com o apoio de um adulto. Esse adulto, ele não tem gratuidade para entrar num ônibus, por exemplo. Um adulto que leva uma criança no ônibus, ele precisa da passagem para ir, ele precisa da passagem para voltar, e depois ele retorna, paga a passagem de novo, e depois precisa da passagem para trazer a criança. Fica inviável financeiramente para essa família levar essa criança a uma escola onde se disponibilizou uma vaga. E aí, muitas das vezes, a prefeitura, representada até pela coordenadoria
Regional de Educação, que eu entendo perfeitamente que tem um desafio gigante, que não é fácil, mas relata que não. O aluno tem uma vaga, mas ele tem uma vaga inacessível. A família não consegue acessar aquele espaço. E aí é muito comum as crianças que saem de instituições do terceiro setor, que fizeram a creche no terceiro setor com o auxílio do fomento, saem, não conseguem uma vaga na pré-escola e ficam muitas das vezes, e isso é grave, vejam, 2 anos fora da escola. Há um gap de 2 anos para muitas crianças que já cursaram a creche, ficam em casa, muitas das vezes sem supervisão, o que é mais grave ainda, a gente está falando de violação grave do direito da criança, para ingressarem apenas no primeiro ano do fundamental, quando a oferta é um pouco maior, porque se consegue colocar 40 crianças numa sala, o que também é discutível, mas não cabe aqui. Então, eu queria deixar essa reflexão, não só como membro do CMDCA, mas como gestora de uma instituição que hoje atende crianças que não conseguem vaga junto à prefeitura, e para que a gente tenha um olhar muito reflexivo sobre isso, né? Temos vaga na pré-escola? Temos até a página 2. Temos ou teríamos, se essa escola estivesse e de fácil acesso para essa família. Muitas das vezes eles relatam que a vaga aparece, por exemplo, numa comunidade que é inimiga da comunidade onde a criança mora. Ou seja, às vezes é perto, mas a família não consegue acessar. Eu sei que são muitas variáveis, eu sei que a gente está falando de questões que muitas das vezes não estão relacionadas apenas ao poder público municipal, por exemplo. Eu entendo a complexidade dessa temática, mas a minha proposta, professor Luparelli, é que a gente tenha aqui medidas de curto, médio e longo prazo, que a gente pense, sem dúvida, na aplicação desses recursos para construir equipamentos, para que no futuro o poder público precise muito menos das instituições do terceiro setor, sem dúvida. Mas se hoje as instituições do terceiro setor estão prontas, equipadas para receber essas crianças, que a gente possa ter esse olhar reflexivo, ter esse olhar mais cuidadoso e tomar medidas de curto prazo que vão, sem dúvida, talvez não vão resolver, lógico, mas vão diminuir ainda mais essa lista, né? Então, é isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer, dizer que a instituição que eu represento, a Rede Cruzada, e o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, está à disposição para fomentar essa discussão, para que a gente tenha garantido esse direito que é, sem dúvida, uma prioridade de acesso a uma educação de qualidade cada vez mais cedo e que, logicamente, como também já foi dito aqui, a reboque nós temos outras coisas que são muito importantes, como o acesso da família ao mercado de trabalho, sobretudo as mulheres, como também já foi dito, a possibilidade de sair de uma situação, às vezes, de risco dessa mulher, ou seja, sem dúvida, prioritariamente, a gente precisa garantir esse direito da criança, mas existem muitas outras vantagens importantíssimas para essa família, para essa comunidade, para a sociedade como um todo, especialmente aqui do município do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, professor Luparelli, pela oportunidade. Muito obrigado.